O Tabernáculo de Moisés. Parte 32. No vídeo anterior, exploramos a relação entre o altar de bronze e o sacrifício de Cristo. Vimos como o altar representa tanto o juízo quanto a misericórdia de Deus, ligando o sangue do sacrifício ao trono da graça. Neste vídeo, seguimos explorando o altar, aprofundando o significado da grelha e das argolas de bronze, que simbolizam a justiça e eternidade de Deus. Vamos ao conteúdo. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha, coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Êxodo 27 verso 4 e 5. O altar deveria ter uma grelha ou uma espécie de rede de bronze, que estaria posicionada à meia altura do altar. Portanto, esta grelha deveria ter 1,50 côvados de altura, a mesma altura da mesa dos pães da presença e da arca da aliança ou propiciatório. Esta grelha pode ser vista como o trono de julgamento do tabernáculo. De fato, o sangue que era derramado no altar de bronze no dia da expiação era levado para outro altar, o trono da misericórdia, pelo sumo sacerdote. Juízo e misericórdia são ligados por estas duas peças da mobília. Encontrarão-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85 verso 10, estas eram a primeira e a última peças da mobília do tabernáculo. A grelha deveria ter 4 argolas de bronze nos 4 cantos. Estas argolas deveriam ser funcionais para carregar não somente a grelha, mas também o próprio altar. Estas argolas expressam a mesma mensagem proclamada pelas 4 argolas da mesa dos pães da presença e as argolas da arca. Ela se refere aos atributos infinitos, duradouros e eternos de Deus. Estas argolas expressavam também as 4 descrições de Deus no Novo Testamento. Deus é luz. Deus é amor. Deus é fogo consumidor. Deus é espírito. Quando estas descrições de Deus são associadas às 4 argolas de bronze ou às 4 argolas do juízo contra o pecado, nós observamos que a luz, o fogo e o Espírito de Deus nos purificam e nos limpam. Eles são instrumentos no julgamento do nosso pecado para que possamos nos aproximar de Deus. As 4 argolas de bronze se referem especificamente aos eternos atributos de Deus manifestados em sua perfeita justiça e são todos perfeitamente equilibrados. São eles: misericórdia, verdade, justiça, paz. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Êxodo 27 versos 6 e 7. As varas simbolizavam as peregrinações, as caminhadas e jornadas pelo deserto rumo à terra prometida. Elas apontam para o fato de que Cristo e sua igreja são peregrinos e forasteiros nesta terra, não tendo aqui nenhuma cidade permanente, mas buscando a que há de vir. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13 do verso 10 ao 14. A existência de 2 varas aponta para 2 fatos fundamentais implícitos nas boas novas da salvação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 do verso 1 ao 3. Os apóstolos usavam estas 2 varas quando pregavam a Cristo. Nós precisamos também apresentar estes 2 aspectos do Evangelho, vendo a importância das 2 varas,
pois nossa salvação está firmada nestes dois fatos. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Êxodo 27, verso 8. O altar do sacrifício deveria ser oco. Isso significa que não deveria haver nenhuma placa na parte inferior. Tratava-se de uma estrutura oca de bronze, com uma grelha vazada no meio. Esta grelha deveria permitir a passagem do fogo proveniente do chão no fundo do altar e, ao mesmo tempo, deixar que as cinzas caíssem no chão. Desta forma o altar poderia ser erguido do chão através das varas para que as cinzas dos sacrifícios queimados pudessem ser removidas e levadas para fora do acampamento, para o lugar prescrito para as purificações. Assim como as cinzas eram levadas para fora do acampamento, Cristo sofreu fora das portas da cidade. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13 do verso 11 ao 13. Devido às dimensões do altar de bronze, provavelmente todas as outras peças da mobília caberiam dentro de sua área oca. Quando entendemos que o altar de bronze é um símbolo do que Cristo fez por nós na cruz, a verdade torna-se evidente. Tudo que recebemos de Deus nesta vida e na eternidade nos foi dado com base na obra completa de Cristo na cruz. Ele pagou por tudo. Ele derrotou todos os adversários. Sua obra na cruz é a garantia de nosso direito a todas as promessas de Deus. O fato de ser oco significa que este altar estava aberto para os céus e para a terra. Isso expressa o fato de que Cristo está atento à vontade do Pai e, ao mesmo tempo, é sensível às necessidades do homem na terra. Ele é o único mediador. Ele era um com o Pai, mas esvaziou-se a si mesmo por amor a nós, para poder ser nosso sumo sacerdote, identificado com nossas fraquezas e debilidades. Conforme lhe foi mostrado no monte. Êxodo 27, verso 8. O altar de bronze deveria ser feito de acordo com as instruções do Espírito e da sabedoria de Deus, segundo o padrão divino revelado a Moisés. O homem não podia interferir em nada. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Êxodo 31 do verso 1 ao 6. O altar de bronze representa a graça de Deus, de acordo com o plano divino, sem a participação de homens. O padrão de Deus precisa ser cumprido. Nenhum meio substitutivo de salvação é aceito por Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus pelo caminho providenciado por Ele. Satanás quer nos enganar fazendo-nos crer que somos capazes de chegar a Deus através de nossas próprias forças, se agirmos com sinceridade. O perverso rei Acais pensou que poderia se aproximar de Deus da sua própria maneira, e deixou de lado o altar de Deus para estabelecer um altar falso. Então, o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e, vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: Queima, no grande altar, o holocausto da manhã,
como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia, e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. 2 Reis 16 do verso 10 ao 18. Mas nada disto adiantou. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco, também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque este permitirá que Judá caísse em dissolução, e ele, de todo, se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acais tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. 2 Crônicas 28 versos 5 e do 19 ao 21. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar. Êxodo 40 versos 6 e 7. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre o altar de bronze no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.